Vamos falar sobre santificação? Existem diversos textos na Bíblia que trazem sobre temas de santidade, ser irrepreensível, imaculado. E muitas vezes a gente pode tirar algumas conclusões precipitadas, né? A gente pode ficar assustado, achando que isso é uma coisa impossível de acontecer, mas a gente vai dar uma estudada sobre esses temas. Começando lá por 1 Tessalonicenses 3,13, que diz: que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E outro texto que está lá em Hebreus 2, versículo 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Uau! Quando a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, ser santo, estou muito longe disso. É isso que a gente muitas vezes pensa e, de fato. Mas, e se a gente estiver interpretando o processo de santificação de forma errada? Eu acho que quando a gente pensa em santidade, santificação, a gente pensa que é um patamar que a gente em algum momento da nossa vida atinge e a partir daí a gente não peca mais, nós meio que transcendemos e não temos mais o risco de cair em tentação, cair em pecado. Então, a gente entende a santificação como isso. A Bíblia nos dá algumas pistas de que não é bem assim. Porque lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 a 10, diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então a pessoa não pode ter a prepotência de falar que não tem pecado, porque a Bíblia diz que isso não é verdade. Todos nós cometemos pecado uma hora ou outra na nossa vida. Ok. Outro texto que a gente tem que levar em consideração também está lá em Romanos 6, no versículo 22, que diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Parece que a santificação ela não é um estado fixo agora na nossa vida, mas ela é um processo, ela é uma caminhada. Principalmente quando a gente vê em textos como Filipenses, o capítulo 3, versículo 12 em diante, né? Ele está se referindo ao que ele falou no versículo 10, quando ele diz: quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Mas no versículo 12 o apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, se o apóstolo Paulo não estava aperfeiçoado, aquele que sofreu tanto por causa de Cristo, aquele que foi uma referência tão importante, né, um baita de um pregador do evangelho, quem dirá nós. Por isso que a santificação ela é um processo, não um estado. É um processo que vai levar a nossa vida inteira até a volta de Jesus, que daí nós vamos ser completamente transformados de fato, né? Mas enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai ter alguma coisa para crescer. E aqui no versículo 15 e 16 diz: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E já para ir finalizando, lembrando que a vida de um cristão, né, é uma vida de crescimento, a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar até a volta de Jesus, mas a Bíblia nos dá a segurança do que fazer caso a gente caia. Porque o objetivo de Deus é nos transformar segundo o seu caráter, né? Conforme a sua semelhança de novo. Mas se a gente pecar aqui em 1 João 2, no versículo 1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E por fim, mais uma segurança que a gente tem na palavra de Deus, lá em Filipenses 1:6.
estou convencida de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então que a gente possa sempre progredir, né? Sempre permitir que Deus faça essa obra em nós, sempre tentar dar o nosso melhor, fazer o que é correto. Caso a gente caia, que provavelmente nós vamos acabar caindo no meio da caminhada, mas que a gente possa confessar, se arrepender, voltar para Jesus e que Ele complete essa obra na nossa vida até o dia da sua volta. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais!